Olá, Perspectiva no ar novamente. O nosso próprio nome diz, é o que está além do que os olhos enxergam, e nesse momento, talvez mais do que nunca na história da humanidade, a sociedade humana está buscando alguma coisa mais nova do que aquilo que sempre se construiu e sempre se teve como as verdades em todo o setor, política, economia e comportamento. Hoje nós vamos falar sobre isso. Lá no pano de fundo é a cidadania, mas na frente vem essa transformação que está acontecendo. Convidei um querido amigo, o Marco Marrafon, advogado, com uma experiência política do ponto de vista partidário não muito antiga, porém, aliás, isso é muito bom nesse momento, uma experiência de pensamento. Parece-me que pensamento é o tom de agora. Marrafon, prazer em ter você conosco aqui. O prazer é todo meu querido Onofre Ribeiro. Esse programa Perspectiva, ele é efetivamente um diferencial na TV Mato Grossense, justamente porque traz conteúdo, debate em temas relevantes e com profundidade, com densidade. Isso para a gente é muito legal poder ter a oportunidade de debater. Então agradeço muito o seu convite e agradeço ao nosso telespectador que está nos acompanhando. Eu convidei você, obrigado por estar aqui, eu convidei você com base num artigo seu que eu li num dos sites da capital, em que você fala do Estado. Vamos resumir o artigo? Vamos conversar sobre ele. Para a gente começar a conversa a partir do resumo. O artigo ele parte de uma ideia fundamental. Nós estamos vivendo um momento de transição de civilização, um momento de transição civilizacional. E para isso, nós precisamos entender... Isso só ocorre de tempos em tempos e é fatal. Fecha um mundo e começa outro mundo. Exatamente. Esse é o sentido de reconstrução do nosso modelo de lidar com a própria existência, com a própria vida. Por quê? Nós estamos assistindo um grande salto de desenvolvimento tecnológico. Então, para você ter uma ideia, Onofre, a gente costuma dizer, e aí tem um professor chamado Lipovetsky que fala sobre hipermodernismo. Ele disse, olha, nos últimos 300 anos, a humanidade avançou tecnologicamente mais do que os últimos 3.000 anos. Nos últimos 30, mais do que os últimos 300. Nos últimos 3, mais do que os últimos 30. Então, isso dá uma dimensão exponencial do que está acontecendo com o advento das novas tecnologias, especialmente com a inteligência artificial e a robótica, que vai nos colocar em novos limites de compreensão da realidade. E, de um certo modo, vai nos transhumanizar, né? A gente vai viver aqui meio que, tanto pela influência da tecnologia, meio gente, meio máquina. Exatamente. Uma das perspectivas, e tem o livro Sapiens e depois o Homo Deus, do Yuval Harari. Li nesse fim de semana esse livro, Homo Deus. Exato, best-seller. Eu fiquei desse tamanhozinho. Já é um best-seller, né? E no mundo inteiro. E ele coloca muito bem a própria ideia de que a capacidade de processamento de dados das máquinas hoje já é muito maior do que dos humanos. Por exemplo, o clássico é que há 20 anos um humano não vence a máquina mais no jogo de xadrez. Isso. Né? Para dizer um exemplo, evidentemente. Nós já estamos tendo inteligências artificiais e robôs que jogam baralho e sabem blefar, especialmente no pôquer. Elas conseguem já blefar e mentir, expressar de alguma maneira sentimentos. E o que está acontecendo? Os sapiens, enquanto nós somos, né, naquela escala, desde que vinham neandertais, australopithecus, até chegar no famoso Homo sapiens, ele agora começa a correr risco na forma como nós somos. Porque se a gente não dá conta de acompanhar as máquinas, há uma tendência para que as pessoas busquem chips e mecanismos de processamento artificial para aumentar a inteligência. E aí começa a era do transhumanismo, que é justamente a crise que vai gerar quando cada vez mais pessoas se utilizar de equipamentos biônicos e artificiais para tentar melhorar seus desempenhos humanos. Nesse transhumanismo civilizatório que você está falando, nós já estamos com os dois pés de fora ainda, ou um pé dentro e outro fora, ou com os dois pés dentro? Primeiro pezinho entrando. Entrando. Já está entrando, já tem um pezinho dentro. E é muito complicado porque muitas vezes ele vem em torno de bandeiras muito éticas e muito defensáveis. Por exemplo, a gente diz hoje, a última fronteira da privacidade humana é o seu próprio pensamento. Essa fronteira está caindo.
E está caindo a partir de uma bandeira que é muito ética e muito humana. O que é? É fazer o computador aprender a ler o seu cérebro para emitir ordens para membros biônicos, para ajudar as pessoas com deficiências. A questão é que a mesma tecnologia que a pessoa vai pensar e vai mexer uma perna biônica, ela vai ser utilizada para ler o seu pensamento. A gente já tem isso hoje na inteligência artificial, deixa rastros na internet e os rastros se viram contra você. Oferta de produtos, isso é o que aparenta, e o que está por trás a gente não sabe. Exatamente. Tem uma teoria que eu coloco lá no artigo, justamente que fala sobre o capitalismo de vigilância. O que é o capitalismo de vigilância? É uma nova forma de economia, né? O velho capitalismo de sempre, mas agora assentado numa economia de dados. Então a gente já ouve nos ciclos históricos o momento da busca pela ciência, pelo conhecimento no Renascimento. Quem ganharia a ciência conquistaria o mundo. Depois a corrida do ouro, né? E agora a gente vê a corrida pelos dados. Então o que acontece? O tempo todo nós estamos fornecendo informações que servem para nos manipular. Então, quando nós formos fazer uma pesquisa no Google, eu gosto de bicicleta. Você coloca para a bicicleta, tua vida vira um inferno. Tua rede social vai ter propaganda de bicicleta, chega até no Netflix alguma coisa sobre bicicleta, mensagem no teu e-mail. Mas agora não é só isso. Você não precisa mais digitar no Google a palavra bicicleta. Basta você falar, o teu celular está ouvindo, você fala uma série, daqui a pouco vem a propaganda daquela série, que os aparelhos estão nos escutando o tempo todo. E isso vai ficar mais dramático muito rapidamente, porque nós já vivemos a era da chamada internet das coisas. Sim. Então, nós já temos a Smart TV, mas já tem um Smart ar-condicionado, né? O smartphone já é do nosso dia a dia, e logo nós já temos um mundo em algumas casas que hoje que ainda é muito caro, né, das pessoas mais ricas, nós temos geladeiras inteligentes. No futuro próximo, mas próximo não estou dizendo daqui 5 anos, vai ser possível comprar uma geladeira que identifique o que produto está faltando, que vai se conectar por meio do seu cartão de crédito no supermercado e o supermercado vai mandar entregar. A geladeira vai saber que está faltando manteiga e ovo na tua geladeira primeiro que você. Aí o seu artigo, em essência, está tratando disso numa outra linguagem. Exato. Que é a linguagem do Estado que nos governa. Mas antes de chegar no Estado, de chegar no artigo nesse aspecto, nós já estamos dentro dele, né? Então a gente, olhando nesse salto civilizatório, diante do que você acabou de falar, a gente ainda se governa? Muito pouco, muito pouco. Ainda há algum resquício, ainda há livre-arbítrio, mas eu tenho muito me preocupado com isso. Por quê? A internet, quando ela foi criada, ela vinha para fazer um novo paradigma. Sim. Qual é esse novo paradigma, basicamente, de comunicação? Tanto a TV quanto o rádio, eles sempre tinham uma leitura muito mais passiva. O conteúdo era produzido e entregue às pessoas. As pessoas recebiam o conteúdo. Quando a gente assiste, no advento ali, os primeiros 10 anos, de 2000 a 2010, quando a internet já estava bem consolidada e ela efetivamente começa a surgir, né, o próprio YouTube viraliza, começa todo o movimento, qual era a noção fundamental? Era você agora é um ser autônomo e produz conteúdo. Sim, foi. Então gerava um diálogo. Tanto que na política nós esperávamos que houvesse o quê? A possibilidade de fazer um ágora virtual, né? Como na antiga Grécia. Debates em rede em que você ia crescer o conhecimento, a cultura. De repente, com a questão dos dados, começaram a perceber que você vai postar um vídeo no YouTube ou no TikTok ou mesmo no Reels, no Stories ou no Facebook, mas é o vídeo que nós, no caso as grandes empresas, querem que você poste. Então eles fazem um processo de manipulação anterior para acabar com o seu livre-arbítrio na hora de escolher o conteúdo. Eles falam, você vai postar um vídeo fazendo dancinha 1 hora, um dia na sua vida. E um dia as pessoas vão lá e postam. Aí, você olha isso como evolução ou involução do ser humano? Involução, na minha opinião, involução. Nós temos já dados consistentes de que talvez essa seja a primeira geração em que os filhos tenham menor capacidade de inteligência do que os próprios pais. Eu vi essa pesquisa. Exato, porque já não precisa se esforçar.
não precisa decorar a tabuada, não precisa saber gramática direito, não dominam os conhecimentos clássicos, que é lógica. Por que as pessoas caem em fake news? Algo que eu abordo no artigo. Porque não sabem lógica, não conseguem entender a contradição e perceber o errado do falso. Isso não pode ser assim porque não é assim. Exato. Que é a sequência das coisas. Se é dia, não pode ser noite. E na fake news, dia e noite estão misturados. Só que as pessoas não conseguem mais enxergar. Você acha que... Vamos filosofar um pouco. Eu queria até dar um exemplo. Sim. A dificuldade, antigamente, sendo uma venda, se a pessoa falasse, a tua conta deu R$17, aí você tinha uma nota de 20, para não dar o troco de 3, você dava 20 mais R$2. Na hora, a pessoa te devolvia 5. Isto. Experimenta fazer no caixa hoje. Não faz. Ou não calculadora. Faz ou pergunta, por que você está me dando 20? Ela vai fazer o troco de 3. Ela não dá a opção, essa opção de facilitar o troco. Porque é exercício mental, de exercer a matemática. Então, já que é uma involução e nós estamos eliminando o livre-arbítrio e consolidou-se ao longo do tempo nas religiões, na filosofia, no existencialismo, que o livre-arbítrio era o que diferenciava o homem do animal. E aí a gente sem livre-arbítrio vira o quê, Marcos? Um ser quase reflexivo, instintivo. Inclusive, é um fenômeno muito importante que a gente já estuda hoje nas pesquisas de novas tecnologias, diz respeito, por exemplo, ao modelo de comunicação, e estávamos falando antes sobre a importância da comunicação não violenta. O modelo de comunicação de rede, de pancada, de memes, etc., ele é um modelo para incentivar o córtex inferior, que é a reação instintiva das pessoas. Então, o reativo é... que vem lá da caverna, da pré-história. Da pré-história. Então, inclusive, a gente percebe isso no dia a dia. Às vezes a pessoa é um leão na internet, briga, xinga todo mundo, papá, e pessoalmente, se sentar com a pessoa, diz, senta aqui, vamos conversar sobre isso, é até uma pessoa amável. Porque aí no face a face real, vamos dizer, eu sempre, até com meus alunos de Direito e Tecnologia, eu sempre digo, no face a face real, você sempre pode dar um murro na cara dele. Então, há uma maior tendência ao quê? A você conversar na face a face real. Então, porque você não está protegido pela tela. Nós estamos falando do ponto de vista individual, esse comportamento no individual. E a hora que você joga isso no coletivo, numa sociedade de futuro, o que é que nós vamos ter? Uma sociedade de massas, alienada, onde a liberdade, que é um dos traços da essência do humano, porque o humano tem liberdade e pode exercer o livre-arbítrio? Porque ele tem logos. Logos é o quê? Pensar e falar. Então, nós conseguimos resolver nossos conflitos conversando. Isto é a política. Quando Aristóteles fala o homem é um animal político, ele está dizendo é o único animal cuja diferença não é ter um nariz e duas orelhas. Vários animais têm um nariz e duas orelhas. Então, nariz e duas orelhas são características que a gente chama contingentes, efêmeras. A característica essencial da humanidade é pensar e falar. Com isso, ele faz a política. A política é para quê? Para que nós consigamos administrar a vida em sociedade e resolver nossos conflitos sem recorrer à violência. Sim. Como nós temos logos, nós podemos fazer escolhas, livre-arbítrio. Como nós fazemos escolhas, nós podemos, até porque temos logos, nos responsabilizar pelas escolhas. Então, por isso que liberdade rima com responsabilidade. O movimento contrário a isso é um movimento de maquinação, de transformar todo mundo em máquina, de desumanização, que vai gerar, efetivamente, uma sociedade de massas manipuladas como robôs, e isso é anti-humano. Eu me lembro da década de 60, eu ainda estudava jornalismo, tive acesso ao livro do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo, e também 1984, de George Orwell. Exato. E depois, nos anos 80, o cinema foi pródigo em filmes de ficção, que mostrava o mundo guiado por aquele computador lá que o George Orwell fala, né? que é o Big Brother, que controlava tudo. E controlava a mente humana, e as pessoas se tornaram meros robozinhos sem vontade e sem livre-arbítrio. Nós estamos aqui a que distância disso? Não muita. Ainda há, lógico, a questão da capacidade de razão crítica, que a gente chama, e a própria ideia de resistência. Mas eu tenho um fato na minha vida que parecia essas vindos do futuro, sabe? De volta para o futuro. De repente, acontecem uns insights, né?
Eu estava fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná, já me preparando para ir para a Universidade de Roma, para terminar o doutorado lá, em Direito. E andando pela Praça Santos Andrade, em Curitiba, de repente, do nada, parece que apareceu e na mesma velocidade que apareceu, desapareceu. Um mendigo pega um bilhetinho na mão, passa do meu lado, pega na minha mão, põe um bilhetinho e some. Aí eu abri o bilhetinho. No dia em que você se rebelar, eles vão te incriminar. Estava escrito isso. E aquilo me marcou de tal maneira que parecia algo que... É o grande irmão. Vindo do futuro. E isso já era 20 anos atrás, agora, um pouco menos de 20 anos atrás, uns 16 anos atrás. E a gente tinha mais ou menos um pouco disso e tinha visto a literatura. Mas agora a gente começa a perceber. Porque, de um lado, nós temos no mundo ocidental, vamos chamar assim, de modelo americano, o controle via capitalismo de vigilância. Sim. Ele é mais sutil, mas muito forte, muito insidioso, vamos dizer assim, muito impactante, porque eles te manipulam de tal maneira com o fluxo de informações que você já quer ouvir para reforçar preconceitos que eles dominam eleições, etc. Um dos grandes testes mundiais que foi feito sobre como pela rede você poderia mudar o comportamento dos humanos foi um joguinho que foi lançado em 2016, que aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, muita gente utilizou e que até hoje tem, chamado Pokémon Go. Você já viram aquele negócio de caçar Pokémon com celular? Eles queriam fazer o teste de quantas pessoas eles colocariam na frente do McDonald's com o Pokémon Go. E chegou lá e praticamente todos que foram para frente do McDonald's foram consumir alguma coisa no McDonald's. Por causa da influência, ou seja, a gente conseguiu fazer você ir, você nem estava pensando em comer um sanduíche, eu te botei lá e você comprou o sanduíche. Aí você tem, que idade estão suas filhas? Uma de 10 e a outra de 8. A de 8, daqui a 10 anos, ela vai estar com 18, maior de idade, se é que vai ter importância isso no futuro, né? Ela vai estar vivendo em que mundo do ponto de vista da individualidade? A gente vai ter que fazer um processo de reação. E a grande questão do futuro é que nós temos a possibilidade de construí-lo também, né? Então a gente tem estudado todos esses temas e tem se preparado para enfrentar esses temas, inclusive na política nacional, justamente para isso, para que ela possa ter a oportunidade de construir a sua liberdade. Porque se a gente deixar da maneira como está andando e não iniciar fazendo agora como um debate como hoje, como esse, né? Parece um tema longe, abstrato, mas está nas nossas vidas. Está no dia a dia, os robôs, a inteligência artificial. Entre uma refeição e outra, nós estamos bombardeados. Ligue para o seu banco, no 0800 do banco. Você vai falar primeiro como inteligência artificial. Então já está no nosso dia a dia. Mas o primeiro momento é esse, da educação política, da educação para a liberdade, da educação para a vida, como uma tentativa de desnudar esses fenômenos e construir um outro futuro. O que eu venho aqui fazer com essa denúncia, com a denúncia do artigo, é dizer, precisamos construir um outro futuro. No caminho normal, se a gente não fizer nada, vai ser um futuro de sociedade de massas dominadas, em que o ser humano ele vai ser muito semelhante à imagem que eu faço da Matrix mesmo, quem assistiu o filme Matrix sabe o que eu estou dizendo, ele vai servir de combustível para a máquina, porque a realidade verdadeira, ela nos impõe sofrimentos, desafios, e hoje parece que está proibido sofrer, como se o sofrimento não tivesse um lado positivo de crescimento. Sim. As pessoas cada vez mais vão utilizar o chamado metaverso ou realidade virtual, que a minha filha já joga. Tem 2 joguinhos, Roblox e PKXD, que são embriões de metaverso, que as crianças brincam. Cada vez mais, ante a dureza da realidade, a pessoa vai ficar prostrada num sofá, né, uma expressão dura, prostrada, mas sentada, sem ação, num sofá, com máquinas de inteligência artificial, criando uma realidade paralela. Isso aí nós estamos levando para o individualismo. Lá atrás foi o Sócrates, que disse que o homem é um ser animal social. Exato. Então, se a gente é social e cai nesse individualismo maluco, guiado pela tecnologia, a gente não só se desumaniza, como transforma o mundo em quê? Exatamente. Num conjunto de indivíduos manipulados. Nem é uma sociedade, porque a sociedade tem que ter a construção de um laço social, uma participação coletiva.
Vai ficar todo mundo vivendo ali, vendo seus óculos de realidade virtual. Ou o Elon Musk já disse isso, que vai substituir o óculos. Hoje em dia a gente vê a realidade virtual, a pessoa coloca uma luvinha, né? Coloca o óculos quando você vai no cinema, no filme em 3D, para construir a realidade. O Elon Musk disse que isso é ultrapassado, que ele vai inventar um chip que vai colocar para ter realidade virtual. É isso que a Neuralink faz. Eles estudam isso hoje. Essa é a grande empresa, igual filme de ficção científica. Sem considerar que eles podem mexer no DNA no momento desses, aí acabou. Com um chip dentro do cérebro, quem garante que não está tendo impulsos elétricos dentro do cérebro para você construir uma realidade na sua cabeça que não existe? O cérebro é um software. E um conjunto, né, vamos dizer assim, uma máquina biológica de alta complexidade, né? Impossível para o humano construir algo divino, um presente que Deus nos deu, mas o humano está aprendendo a desvendar os segredos dele. Bom, aí você tocou num ponto, eu estava com medo de chegar lá, mas você já tocou, então vamos lá. O divino. Onde é que cabe o divino nessa sociedade do óculos quatro e polidimensional do Elon Musk e do futuro que vem? Cabe a ideia de divino? Olha, quando nós pensamos na humanidade enquanto humano, cabe e é muito importante. Agora, o que nós estamos vendo já é um processo, como você mesmo disse, de transhumanismo. E aí a máquina vai tentar tomar o lugar de Deus. É uma barbárie tecnológica, como lá atrás a barbárie era física, de poder e de violência, da supremacia do mais forte sobre o mais fraco. É uma barbárie de novo? De certo modo? Ainda não, e também a gente não pode assim, demonizar, né, a tecnologia. Vai ter muita coisa boa que está vindo também, mas existem bastante preocupações para que não se transforme nisso. Não se transforme numa barbárie tecnológica. E como é que a gente lida com isso na tentativa de prevenir? O seu artigo, você caminha nessa direção. Como é que você enxergou isso? Isso. O primeiro momento é desnudar esses processos e entender o que está acontecendo. Porque a maioria de nós, vivendo a vida cotidiana, o dia a dia, às vezes não percebe o quão próximo está até essa tecnologia negativa, vamos dizer assim, e o quanto nós entregamos de informações que vão acabar solapando a nossa própria liberdade, ou seja, vão acabar eliminando a nossa liberdade. Eu falei para você do capitalismo de vigilância, que é o modelo americano, mas tem um modelo chinês. Esse me assusta. O famoso sistema de crédito social, né? Social Credit Score, é um ranking de crédito. Hoje a gente já tem isso aí, né? Quando a gente vai fazer um financiamento, quero comprar um carro. Antigamente você tinha que ir lá um monte de documento. Outro dia eu fui fazer um teste e o vendedor falou assim, me dá aqui teu CPF que eu já falo se teu crédito está aprovado. Graças a Deus estava. Mas em alguns segundos ele já disse, teu ranking é tal, já sai o teu juro. O juro já é individualizado de acordo com o teu histórico de pagamento da sua vida, já sabem tudo, basta você dar o CPF, os bancos. Então o que a China está fazendo? Já é um projeto que já está atingindo milhões de chineses, que é o sistema de crédito de ranqueamento do cidadão. Então a pessoa nasce com 1000 pontos. Nasceu, está neutro, 1000 é neutro. Então, à medida que ele vai vivendo, ele vai aumentando ou perdendo ponto de acordo com o seu comportamento social. Problema não é defender o bom comportamento, é defender o comportamento que o Estado chinês quer que ele tenha. Aí você pergunta, mas como que ele pega essas informações para saber do teu bom comportamento? Em tudo. Naquilo que você visita em sites... É no Big Data, né, que eles fazem isso, né? Naquilo que você compra no supermercado com reconhecimento facial. Então, imagina o seguinte, você vai dar uma festa, mas você não contou para o governo que você vai dar uma festa. Aí você compra lá 10 garrafas de vinho. Você passa do supermercado, eles identificam tua face, vai dizer, você está bebendo muito. Não, mas não é só para mim, é para outras pessoas. Teu ranking cai. Eles vão na cidade que tem lá uma pista de corrida lá e uma praça de caminhada. Vão dizer, olha, você não está fazendo caminhada porque não está identificando o teu rosto. Porque a identificação não é você dar o CPF, não precisa mais. É você caminhar na rua e as câmeras de vigilância estão olhando você o tempo todo. E elas te identificam, sabem exatamente o que você vai fazer. Eles são capazes de dizer em que loja você vai entrar, dependendo da tua rotina.
Então, circula, a pessoa está fazendo caminhada, está fazendo caminhada, vai ter mais saúde, vai dar menos trabalho para o sistema de saúde, menos despesa para o Estado. Aí seu ponto sobe. Falta menos ao trabalho. Exato. Nesse contexto, principalmente lá, que tem muitas fábricas, né? Que como grande produtor de indústria do mundo, lá precisa de um trabalho saudável e alienado cada vez mais. Porque lá não se trata de direitos fundamentais como nós temos. Então, não preciso dizer que o jornalista que denunciou o sistema teve o seu score zerado. O resultado é que existem tradições lá na China, por exemplo, uma delas é que tem um dia do ano que é muito comum que todos os filhos que estão nas capitais e nas grandes cidades vão visitar seus pais no interior da China. Lá no interior. A China interior ela é muito grande, por isso tem tantos bilhões de chineses no mundo, né? Ele foi proibido de comprar passagem de trem, de viajar e de pegar passagem de avião. Basicamente, uma prisão domiciliar sem o devido processo. E um corte de relacionamentos e de valores, etc. De visitar os próprios pais, ele foi proibido. Ou seja, acaba com a liberdade. Isto é o ápice da sociedade de controle. O seu artigo me chamou muita atenção a questão do novo Estado. E aí? Como é que o Estado pode existir? Ou que papel ele teria operacionalmente nesse mundo, ou tanto da China como aqui no capitalismo de vigilância? Ainda é o grande ente regulador enquanto formação de uma instância pública autônoma, que é esse o grande problema. A política ela tem uma dimensão que deve escapar aos ditames diretos da economia, porque ela tem a ver com livre-arbítrio e consciência do que é melhor. Uma vez que a economia, desde a antiga Grécia, é o quê? O processo de satisfação das necessidades. Por isso é eminente privado. Vem atrás. Teoricamente vem atrás. Mas você não é um animal, você só não reage economicamente. Você pode reagir politicamente também, porque você tem razão e inteligência. E pode dizer, talvez agora eu deixe de ganhar algo individualmente importante, de comer uma comida melhor ou ganhar um dinheiro, mas eu estou fazendo isso para o bem comum. O ser humano, enquanto ser dotado de razão crítica, ele consegue romper esse laço. Ele é o único que consegue romper relações econômicas e construir instâncias políticas. Agora, qual que é o problema? Nós temos um modelo de Estado que foi forjado há 300 anos atrás. Isso. O que resta da vida de 300 anos atrás no mundo de hoje? Nada. O parlamento inglês é o mesmo de 300 anos atrás. O modelo parlamentar brasileiro é o mesmo de 300 anos atrás. A teoria dessa separação dos poderes nós falamos em Montesquieu, de 1700. 1750 por aí. Exato. Então, o que ocorre? O que eu tenho dito é isso. Eu tenho defendido uma tese, né, onde tenho falado, defendendo bancos acadêmicos escrito, do chamado da reengenharia constitucional para a reconstrução da instância pública, uma vez que nós somos seres que queremos satisfazer nossos desejos e nossas necessidades, portanto, seres que pensam economicamente, porque isso é o eixo da economia. Mas nós também somos seres políticos enquanto seres inteligentes. Sim. O que me permite, e eu posso dizer isso porque a minha experiência de vida prova isso. Eu venho, né, sou de Mato Grosso, mas fiz uma carreira fora do estado de Mato Grosso, com uma advocacia bastante bem sucedida em Brasília, e deixo a minha esfera privada, que economicamente era mais confortável, para vir fazer um debate público. Assumo a Secretaria de Educação, colocamos, Onofre, em 1 ano e 10 meses, 40 escolas integrais, que é um tema que eu sei que você gosta. Sim, sem dúvida. Então, isso aí é razão pública, é construção de laço público e de participação. Então, à medida que você consegue desprender do laço econômico e tentar fazer uma construção de inteligência pública, você tem um outro processo. Então, a forma estatal, enquanto pensada, enquanto instância pública da liberdade, e é assim que tem que ser desde sempre na história, a forma que nós temos, o modelo de Estado que nós temos é que não dá conta dessa realidade. Ele está vencido, né? Está vencido. A transição, me preocupa essa transição. O tempo que ela vai demorar no confronto com uma sociedade que não tem tempo para esperar nada. Vamos conversar agora, levar bem a fundo esse tema, essa preocupação sua no contexto político que nós vemos hoje e os reflexos disso. O parlamento, como eu disse, a forma parlamentar, o modelo do parlamento inglês é igual a 300 anos atrás ou mais. E na Inglaterra, 400, porque lá o processo veio da Revolução Gloriosa, de 1689. Né?
O parlamento hoje, eu tenho dito, se não exercer o seu papel, se você perguntar nas ruas, você pagaria para ter um Congresso Nacional, uma Assembleia Legislativa e Câmara de Vereador? Penso que não. A maioria das pessoas vai dizer, não muda nada na minha vida. O que significa isso? A falência de uma instituição por conta da sua ineficiência. Ele não consegue entregar um modelo democrático que a pessoa sinta a sua participação e que ainda contempla em termos de políticas públicas. Então, é uma entidade fadada a fracasso da maneira como está construída. Fracasso ou extinção? Extinção se a gente não mudar. Extinção se a gente não mudar. Extinguir? Nós temos que ter outras formas de participação democrática, que ainda não se mostraram mais viáveis. Eu sou um defensor da democracia representativa por um motivo muito claro. Sim. As pessoas vivem e não precisa ter o tempo de se preocupar com questões complexas o tempo todo. Como que eu vou poder pegar? Vamos pegar um tema só. O marco regulatório do saneamento básico. Isso é o quê? Uma lei que vai tratar do saneamento básico das pessoas, do tratamento de lixo, de um monte de temas difíceis. Você precisa de quê? De tempo para estudar. Mas eu sou comerciante, eu tenho que cuidar da minha indústria, eu sou trabalhador da feira. Eu não vou ter tempo de ficar estudando isso. Então eu acho um horror quando um deputado pega o Facebook e diz assim, vamos aqui, gente, ó, tem um projeto tal. Aqui, se vocês votarem curtir, eu vou votar sim. Se vocês colocarem não curtir, a carinha feia lá, eu vou votar não. Peraí, essas pessoas sabem do que está sendo votado? A política não admite brincadeira, porque ela mexe com a vida das pessoas. Sim. Então você não pode tratar um tema desse. A regulação da aviação civil. Se você não tiver especialistas e tempo de estudar, como que você vai votar? Se você não estiver preparado, porque isso é importante dizer, se você não trabalhar política pública de saúde, entender como funciona o sistema, como que eu vou trazer saúde para a população? Se eu não tiver um sistema de justiça adequado para me socorrer nos momentos difíceis e que funcione, como que eu vou trazer a educação, a saúde, melhoria do bairro para a população? Então, vamos dar um intervalozinho, que nós estamos no tempo, e voltamos em seguida. Eu estou conversando com o Marco Marrafon, advogado, e a nossa conversa aqui é uma conversa sobre disfuncionalidade do presente e do Estado de frente com o futuro, que também é disfuncional. É louco, né? Disfuncional quando é disfuncional, e no meio tem gente vivendo, que é a sociedade mundial. Voltamos em seguida. Volta à perspectiva de hoje, conversando com o advogado Marco Marrafon. Nós não chamamos assim no começo o programa de disfuncionalidade, mas cabe, né? Cabe, com certeza. Então, como eu estava dizendo, aquilo que nós chamamos de estar preparado para debater os grandes temas da nação, para discutir a fundo o projeto de lei, para verificar se vai funcionar ou não, para debater com o especialista, é função de um parlamentar, especialmente um deputado federal ou um senador da República. Agora, isso significa que nós não podemos prescindir da ideia de que pessoas com tempo e disposição para dedicar à causa pública realizam a democracia. Não dá para fazer uma democracia populista, porque isso pode levar, imagine a sociedade manipulada com populismo. Então, o parlamento, ele precisa se redesenhar. Ele é o regulador do processo. Aliás, a gente vai ter que, de novo, discutir executivo, legislativo e judiciário. Talvez esses três poderes do Montesquieu, talvez isso já não seja mais cabível. O que eu tenho dito é que o Estado brasileiro, incluindo os três poderes, eu chamo o Estado burocrático, sim, não dá conta da velocidade do mundo da vida, das demandas das pessoas. E quando ele não dá conta, as pessoas dizem, olha, ele não serve para nada. Se não serve para nada, perde a legitimidade. Se perde a legitimidade, então não precisamos dele, vamos largar a mão. Nós estamos dentro disso aí. Hoje está assim. A política está no nível máximo de desgaste, embora ela seja necessária, porque ela é um caminho, o caminho da representatividade. Como é que a gente vai lidar? Como é que, dentro dessa sua ideia do artigo do Estado burocrático, o legislativo que criaria as leis não está habilitado mais, porque a representatividade é ruim desde a origem, o sistema de voto, a ignorância, tal. A educação que é ruim. De outro lado, você tem o judiciário,
que se baseia nessas leis e que também está desconectado da nova sociedade tecnológica, porque as pessoas não têm mais a cabeça de 1940, que é o Código Penal. Aí você tem o executivo com poder de mando no mundo que ninguém mais manda, horizontal. Então o Estado morreu mesmo, né? Só falta deitar no caixão e jogar terra. E o que é assustador nesse processo é exatamente isso que eu tenho dito. Quando os entes públicos não cumprem seu papel e se tornam dispensáveis para a maioria das pessoas, o que tem ocorrido é uma crise da democracia de tal monta que o mundo inteiro tem assistido à ascensão de autoritarismos. E só me permite um instante, essa crise da democracia, parece-me que ela é universal. O medo do futuro, desse futuro tecnológico, dessas dimensões de controle e a falência democrática, o medo desse futuro tem trazido nostalgia do passado. Explica melhor isso. Exatamente. Quando nós pegamos a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, qual era o lema dele? Porque os marqueteiros eles têm uma fineza e uma inteligência muito fina de compreender um sentimento na população, na sociedade de massas. Sim. Qual era o lema do Trump? Make America Great Again, ou seja, transformar a América grande de novo, ou seja, voltar àquele passado de prosperidade. Então esse discurso tem se tornado muito eficaz nas eleições por conta desse medo do futuro. E aí as tendências são o quê? Confrontos institucionais dentro de um populismo que vai dizer as instituições atrapalham com que eu governe. Porque eu não consigo governar democraticamente. Então, vamos fechar as instituições. Pois e aí? A democracia continuaria existindo como a outra face? Como é que você enxerga isso? Ou ela se redesenha nesse processo, que eu chamo de reengenharia constitucional, por que não reforma? Todo mundo fala, mas precisa ser reforma. Não é reforma. Reforma você pode jogar água e o bebê junto no rio, vamos dizer assim, que é você levar a finalidade e levar a mudança que tem que fazer. O que eu penso é o seguinte, nós temos que preservar a criança, que é a democracia, e mudar as formas de protegê-la. Por quê? A democracia é o melhor regime que a humanidade criou. O que não significa que seja perfeito. Como diria Churchill ao contrário, né? Ele é o pior do regime, salvo todos os outros. Então, para ficar mais claro, é melhor dizer, é o melhor regime, mas não é perfeito. Porque os outros são piores que ela, que a democracia. Sim. Ela vem junto, nas grandes evoluções liberais, com o conceito de direitos fundamentais e direitos humanos, que representaram, pelo menos na minha concepção, um avanço civilizatório. É onde, pela primeira vez na história da humanidade, começou-se a te dizer, olha, você tem direito à liberdade. Isso faz o quê? É mais novo do que eu. 48, Declaração Universal dos Direitos Humanos, é isso? Isso, mas remonta à Revolução Francesa, liberdade, igualdade. Lá nasce o espírito disso. Exato, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão já é do final de 1700, né? Então, o que ocorre? As revoluções liberais que ocorrem na Inglaterra, na França, com a Revolução Francesa e a Independência Americana, trazem para o mundo um novo ideal civilizatório, em torno da noção de direitos humanos. Ainda que esse ideal ele vem se realizado de maneira mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra faz uma fratura no processo histórico, porque houve um assassinato em massa, um genocídio muito intenso na Segunda Guerra. Então, mas a ideia estava ali, a ideia e o modelo de Estado. Então, o que a gente tem defendido? A democracia, a possibilidade de uma democracia representativa em que pessoas preparadas possam dedicar o seu tempo para exercer os grandes debates públicos com complexidade, com profundidade. A noção dos direitos fundamentais, não só individuais. Individuais seria o quê? Direito à participação igual, numa perspectiva a gente chama de formal, né? Todos são iguais perante a lei, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à segurança. Mas também os direitos sociais da cidadania, que é o quê? Educação, saúde, o lazer, um trabalho digno, com um salário digno, são os direitos sociais. Essa pauta humana, cujas ideais remontam às revoluções no final do século XVIII, ou seja, final de 1700, e na Inglaterra 100 anos antes, no final de 1600, Sim. Eles trazem ideais que, na minha concepção, promoveram um avanço civilizatório. Ou seja, a gente avançou enquanto humanidade em torno dessas ideias.
No entanto, essas pautas estão em crise hoje. Elas estão em profunda crise. Porque as estruturas que nós criamos daquele período não dão conta dessa crise, de implementar a liberdade em sua plenitude. Veja a sociedade de controle, ou seja, as estruturas estão jogando contra. E isso significa o quê? Que ou nós mudamos as estruturas, o modelo de Estado, para realizar os direitos humanos e direitos fundamentais, ou nós vamos perder os direitos humanos e os direitos fundamentais. Isto é uma revolução imensa, sem precedentes, porque a gente não tem como lidar com isso agora. Lá atrás, a construção de cada um desses processos, o liberalismo, né, tudo foi dentro de uma circunstância que foi crescendo segundo as necessidades. Agora, nós atropelou tudo, juntou tudo num pacote só e disse, muda. Um ataque tecnológico enorme em cima das pessoas e a ineficiência do Estado. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, como você lembrou bem, que fez uma ruptura muito grande no século XX, deixou um passado para cá e começou um mundo novo. Depois, 70 anos depois, a gente está nesse ataque. A gente não está meio que para fazer esse Estado novo, para responder à necessidade agora, vamos ter que destruir uma outra ruptura, você acha? Uma outra fratura? Tomara que não seja muito traumática de retorno ao passado e a gente viva 30 anos numa sociedade de controle autoritária. Se for para destruir para colocar o modelo antigo de controle e autoritarismo, como a gente viu nos modelos totalitaristas, no comunismo soviético, no nazismo alemão e no fascismo italiano, do início do século XX, do início de 1900, porque isso é uma tendência. Sim. A tendência é a utilização das tecnologias com política não democrática. E é isso que eu tenho dito. Ou a gente muda o meio para alcançar a finalidade, e é isso que é o desesperador. Por quê? A classe política em geral, e eu vou dizer para você, no Brasil, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, como ícones, não cumprem o seu papel de regulador das tensões. Por que há um ativismo judicial? Porque o parlamento não cumpre o papel dele. Por que há problemas de autoritarismo presidencial? Então você entende o autoritarismo presidencial e o ativismo judicial como disfuncionalidade do equilíbrio? Do equilíbrio do pacto nacional. Porque muitas vezes, por o parlamento não funcionar... Então não é culpa da democracia, é culpa de um erro de processo. E dos homens que estão fazendo a democracia hoje, preocupados com seus próprios umbigos e sem entender o mundo que está acontecendo e sem nem perceber que, se fosse do ponto de vista do interesse deles individual, eles estão matando a galinha de ovos de ouro. Agora, no futuro, nós temos aqui o papel do legislativo é fazer leis e fiscalizar o executivo. Isso já morreu faz hora, né? Porque é mais do que fazer leis. O que é? Deveria manter esse papel, porque o parlamento surge a partir da ideia Mas já não basta. De Cúria Régia, de Cúria Régia, no final de 1300. Para quê? Para dar conselhos ao rei. Tanto que o parlamento é o lugar do parla do debate, né? Sim, então, ali deveria ser o lugar do debate, para debater as macropolíticas públicas, daí por conta do porquê do orçamento. E o parlamento, que tem mais força democrática, deveria dizer o que a população quer. Caberia ao executivo, o governador, o presidente e o prefeito, cumprir as determinações que o povo debateu. Hoje não, as políticas melhores são pensadas no executivo e compradas no parlamento. Compradas porque, para aprová-las, eles utilizam mecanismos, vamos chamar assim, de não republicanos, troca de cargos, troca de verbas ou mesmo compra direta, como foi o mensalão. Aí nós voltamos à democracia. É possível construir uma democracia a partir dessa fratura? É uma fratura isso. Eu acho que vivemos uma fratura do sistema institucionalizado na Constituição. Exato. É possível. Eu sou uma pessoa otimista, apesar... Eu quero enxergar as consequências e os problemas para poder reconstruir de maneira positiva os antídotos. Mas a primeira parte é você fazer um diagnóstico adequado de uma realidade que não nos apresenta, né, uma realidade que não parece ser uma realidade promissora. Então, entender o que está acontecendo não significa ter descrença com o futuro, é exatamente o contrário. Eu penso que também não, é verdade. A descrença com o futuro pode levar ao quê? Ao autoritarismo
mediado pela tecnologia. Que autoritarismo com tecnologia é uma hipersociedade de controle. Sim. Acaba com a liberdade, acaba com os direitos fundamentais. Acaba com o espírito humano. Com o espírito humano. Acabou a razão de existir. Exatamente. Evoluímos tantos milhões de anos e chegamos aqui e viramos nada, viramos pó. Então, contra esse autorismo com tecnologia, nós temos que ter mais democracia e não tem jeito de escapar. Educação política. Esse programa que nós estamos fazendo agora tem que ser visto por milhares de pessoas no Brasil inteiro, para que eles possam te ouvir a preocupação, para que a gente possa construir o debate junto. Esse artigo você me disse que está dentro de um procedimento de pessoas. Exato. A partir de um propósito. Podia falar sobre isso? Isso. O que nós temos é justamente o seguinte. Quando eu vim com a ideia da reengenharia constitucional e construir essa tese nacionalmente... Reengenharia? Isso, para você trocar as paredes... Reengenharia institucional ou não, constitucional. Isso. Uma mudança nas estruturas do Estado brasileiro, do parlamento, da forma do parlamento. Por exemplo, o parlamento não precisa mais ter com o advento da internet, aquele procedimento burocrático todo e aquele gasto horrível. Um deputado federal ele pode ser um delegado do povo, que uma vez por mês vai lá em Brasília debater os temas, no outro ele fica conversando junto à população quais são as demandas da população. E votações pontuais já podem ser feitas pela internet com tranquilidade, inclusive numa audiência ao vivo. Agora, a reunião presencial é importante? Mas não toda semana. Você já economiza isso quanto de estrutura, quanto de passagem aérea, poluía menos o meio ambiente, enfim. Outro exemplo, nós temos o parlamento brasileiro para melhorar a democracia, né? O rei da pauta, o rei da agenda. O que é o rei da agenda? O presidente do Congresso, o mesmo presidente do plenário ou das comissões, eles que determinam quais projetos de lei... Ele decide... Exato, qual o projeto de lei. Todo a partir do livre-arbítrio dele. Na Constituição está prevista a possibilidade de lei de iniciativa popular. Tá certo? Só que ele não é obrigado a pautar. Então você chega no Congresso brasileiro hoje... Não sou obrigado a pautar, como permite que modifiquem. Exato. E aí você olha lá e fala assim, mas o povo pediu isso aqui, vamos pautar? Não, esse tema é incômodo. E não pauta nunca. Eles só pautam o que eles querem. Então, se pode ter iniciativa popular, por que nós não podemos fazer um mecanismo para obrigar os caras a pautarem? Maior diálogo com a sociedade. Mas aí o seu artigo nasceu... Isso. Aí havia o sentimento de que era preciso preservar o Estado de Direito, os direitos fundamentais e a democracia. Mas agora com redesenho dos poderes, vamos chamar assim. Aquilo que eu falo de reforma das estruturas é um redesenho dos poderes. Então, nesse momento, surgiu o quê? A constatação de que os partidos políticos, os sindicatos, o parlamento, o modelo federativo, o executivo e o judiciário são disfuncionais no Brasil. Hoje, 95% da juventude não acredita em partidos políticos. Não acredita. Então, eu faço parte, sou presidente estadual do Cidadania 23, né, que é um partido que está se redesenhando, está tentando entender e buscou compreender uma agenda para o futuro. E chamou 9 intelectuais em Brasília para fazer um debate fechado no primeiro momento. Cidadania nacional, naturalmente. Isso, nacional, em Brasília. Para fazer um debate sobre qual seria o partido do futuro e a agenda política para não deixar o Brasil retroceder a um totalitarismo tecnológico, um autoritarismo tecnológico. E a parte de inovação coube a mim escrever. Então o artigo foi derivado desse estudo que a gente fez para construir um modelo alternativo de democracia para enfrentar o autoritarismo tecnológico. Que você teve, como é que foi? Oi? A repercussão. Está sendo muito positiva. Agora que a gente está começando, como o artigo que a gente publicou aqui nos sites locais, que saiu pelo Media News aqui em Cuiabá, o momento de trazer as pessoas as ideias, né? Primeiro ficamos ali debatendo de maneira muito tensa, né? Até porque havia grandes estudiosos e muitas vezes não tinham entendido a dimensão do que está acontecendo com o mundo, então vinha com teorias que já eram, né, de certo modo ultrapassadas. Então houve um momento tenso de debates, agora estamos no momento de publicação dos resultados disso para levar o debate público e esclarecer as pessoas dos acontecimentos contemporâneos. Eu queria fazer uma pergunta, eu não vou resistir de fazer. Desse ano temos uma eleição presidencial que é muito relevante para o mundo, face à entrada do Brasil na geopolítica mundial pela questão de alimentos. Correto. De produtor de alimentos. E a gente tem o país dividido em duas frentes
antiquadas e vencidas, as duas. As duas. A linha do PT, ainda agarrada no socialismo de Estado que terminou em 91 com a União Soviética. Completamente obsoleto, a velha esquerda. O Bolsonaro com a ideia militar que terminou em 85, terminou até antes. São duas ideologias. Exato. Nesse mundo que nós estamos falando, de uma democracia nesse nível, as ideologias já eram, né? O mundo que se apresenta, e a própria juventude já tem se revelado assim, é um mundo de clubes de interesse. Então, muitas vezes, um jovem que pode ser muito, vamos dizer assim, ideologicamente progressista na pauta ambiental, ele pode ser conservador nos costumes. Sim. Então, não há mais uma divisão rígida. As pessoas conseguem entender que em determinados temas elas têm que avançar e em outros temas elas têm que segurar porque se construiu bem. Então, isso demonstra o quê? Que há uma crise das grandes ideologias. Mas tem uma que os dois lados que você pontuou trabalham que são comuns. O populismo, a cultura anti-erudita, o modo metafórico de se comunicar com a população para diminuir o papel das instituições. Porque as instituições são chatas, elas servem para ser chatas. Eu não posso decidir tudo o que eu quero porque eu tenho que ouvir o parlamento. Eu não posso decidir porque eu tenho que preservar direitos. Então, eu não posso ser autoritário. Essa é a essência do Estado de Direito. É montar um sistema de freios e contrapesos para que não haja déspotas. Então, ambos são populistas no modelo de fazer política, no modelo de construir ideias, simplificando temas complexos, desvalorizando a cultura erudita. A diferença é que um usa metáfora, em geral, futebolística e o outro usa metáforas de casamento. No discurso mais direto que a gente vê pelo discurso. Mas são formas populistas de construir as grandes polarizações. E uma polarização não vive sem a outra, tal como o dia não vive sem a noite. Então, eles simplificam o discurso para se retroalimentar. O sonho mesmo é ir os dois para o segundo turno, porque a única chance de um contra o outro... E os dois estão discutindo poder, não nação. Não nação. Nem democracia. Qual projeto de nação? Nem democracia, nem sociedade. Estão discutindo interesses de grupos que estão aí... Onofre, há quanto tempo você não vê um debate público sobre educação de qualidade para o futuro que queremos sendo desempenhado pelo Parlamento Brasileiro ou pelo Presidente da República? Não lembro mais. Não lembro. Eu vejo um monte de coisa de cortina de fumaça. Porque é briga lá, briga com isso, para lá e para cá. Agora, eu não vejo um debate público de qualidade. Quem tem que conduzir isso? Eminentemente os poderes políticos. Quem são os poderes políticos? O Parlamento e... as pautas, olha as pautas do Congresso Nacional. As pautas são completamente inadequadas. Dissociadas do mundo do futuro. O Júlio está nos dizendo ali que o nosso tempo já acabou. E nós, agora que estamos esquentando, né? Estamos esquentando, depois a gente vai ter que... Vai ter que voltar infinitas vezes. Mas, Marfon, concretamente, o que é que nós temos? Uma transição histórica civilizatória. Nunca será como já foi o mundo do passado, do futuro. Exato. Né? Força da tecnologia, força das mudanças sociais, coletivas e no sentido de evoluir. Seria isso uma síntese? Exatamente. Há uma ruptura no modo de viver, no modo de sentir, no modo de fazer política e no modo de pensar, fomentada pela tecnologia. E no modo de existir também. No modo de existir. Isso pode levar ao que nós chamamos de transhumanismo, essa mistura humano-máquina. Mais do que isso, essa ruptura tem mostrado um lado político muito negativo, que é uma sociedade de controle com autoritarismo impulsionado por uma grande tecnologia. A antítese, o antídoto contra esse feitiço vai vir, né, de pessoas preparadas nos lugares corretos, no Parlamento Brasileiro, na Presidência da República, para reconstruir a democracia em torno da educação para a cidadania, a educação política e a compreensão de que a tecnologia ela é algo bom, mas ela tem que ser usado para o bem e não para a dominação. E para isso, o melhor modelo, não perfeito, porque nós sabemos os defeitos, a gente vê todos os dias, mas ainda o melhor modelo é o modelo democrático, portanto, a gente não aceita
retornos ou retrocessos autoritários. Então, vamos ter que voltar aqui para falar, qualquer minuto desse, sobre a educação e a democracia. Parece-me que é o caminho, né? Marrafon, prazer enorme em ter você aqui. Eu conversei com o Marco Marrafon, advogado, você está presidindo o Cidadania em Mato Grosso? Isso, exatamente. Partido Cidadania, antigo PPS, número 23, e é um intelectual que está pensando. E, nesse momento, pensar é uma coisa meio criminosa. Tentando pensar e agir também, meu querido Onofre. Hoje eu me coloco como pré-candidato a deputado federal e estamos construindo aí ideias para debater o futuro com profundidade, né? Estando muito preparado para isso. Não tem inveja nenhuma de você pelo tipo de briga que você vai enfrentar. Muito obrigado, Marrafon. Foi um prazer imenso estar com você e obrigado pela belíssima conversa. Muito, eu que agradeço e é sempre muito bom estar contigo, um papo super inteligente e aprender contigo para mim é muito importante. Imagina, a minha mãe é mineira, sabida, perigosa, que ela sabe de tudo, né? Ela diz assim, o diabo é sabido, não é porque é diabo, é porque é velho. Nos vemos num próximo programa na semana que vem.